Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o de número 3, versículo de número 14. Nós faremos duas leituras em dois livros diferentes. A primeira leitura se dará em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14, e depois você vai folhear a sua Bíblia um pouco mais, retrocedendo até o segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Então, a leitura que nós vamos fazer se dará em Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14, e depois, segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, e nós vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versículos. Enquanto você localiza, quero louvar a Deus pela oportunidade em poder estar com vocês nesta manhã e juntos adorarmos ao Senhor, entendendo que se aqui estamos vivos, nada mais é do que a manifestação da misericórdia de Deus em nosso favor. Então a Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Quero deixar minha parabenização aos adolescentes. Deus continue os abençoando, os preservando em sua presença, nesta alegria e zelo que foi demonstrado aqui esta manhã. Deus abençoe a liderança, que me concede o privilégio em participar com vocês de uma data tão importante. Ao pastor da igreja, pastor Adeildo, Deus continue lhe abençoando profundamente. Meu amigo, trago a saudação do meu pastor, dirigente da congregação em Vila Palmeiras, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, pastor Enéas, e manifesta essa saudação a todos os que aqui estão. Quantos acharam os textos e podem, digam amém? Amém. Ao meu pai que me acompanha, Deus abençoe, ao irmão João que está ali atrás. Capítulo de número 3 do segundo livro da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 14, diz assim: Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você conhece as sagradas irmãos. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Capítulo de número 18 do segundo livro dos Reis. E logo após a leitura, você tem toda a liberdade de se assentar. Capítulo de número 18 do segundo livro dos Reis. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos da palavra de Deus, que nos dizem assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. E ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Quebrou os altares e removeu os altares de idolatria e as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aqui, aquela época, os israelitas queimavam incenso e era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Olhe para cá. Para se entender qualquer livro da Bíblia, ou qualquer livro, quer seja bíblico ou secular, precisamos procurar responder inicialmente pelo menos 3 perguntas. Quem escreve, para quem escreve e por que escreve? Pois, entendendo essas 3 respostas, temos a compreensão, pelo menos geral, do que nós estamos lendo. E entendendo essas respostas é semelhante a alguém que está começando a subir uma escada. Toda escada revela o seu primeiro degrau e sabemos que existem outros para alcançarmos outros níveis, quer um nível inferior, quer um nível superior. E na Bíblia Sagrada não é diferente. Entendendo de uma forma geral, depois pode-se chamar atenção para um mergulho mais profundo e entender os pormenores de cada um dos livros ou epístolas que ele contém. Quando entendemos essa realidade, podemos então nos aprofundar através dessas 3 perguntas. Quem escreve, para quem escreve, por que escreve? A primeira epístola de Timóteo, bem como a segunda epístola e a epístola dirigida a Tito, foram escritas por Paulo direcionada a estes 2 jovens obreiros, como o próprio título destas epístolas declara para nós.
Quanto à autoria, existem algumas dificuldades. Existem alguns críticos que declaram que Paulo não escreveu estas 3 cartas. E eles utilizam como ferramenta para desaprovar essa autoria que mudou-se o estilo literário e também o vocabulário que Paulo utiliza nessas 3 cartas em relação às demais cartas que Paulo escreve. Mas para nós temos alguns argumentos que para eles torna-se indefensável. O primeiro argumento de que Paulo tem escrito essas 3 epístolas é que existe o testemunho da igreja primitiva. Então, aqueles que viveram próximos daquele período testemunham que a autoria seja de Paulo. E segundo, devemos levar em consideração que Paulo já tem uma idade considerável. E por conta disso pode haver sim uma mudança no estilo literário e também no vocabulário em que ele vai utilizar, levando em consideração que Paulo tinha muito apreço por estes 2 obreiros, sendo eles Timóteo e também Tito. A primeira epístola de Timóteo é escrita no final dos acontecimentos de Atos dos Apóstolos. Pelo que tudo indica, a prisão de Paulo resultou em sua soltura. E após estar solto, Paulo vai cumprir um desejo e um desígnio de seu coração em ministrar a palavra na Espanha. E isso fica claro quando nós temos a oportunidade de ler Romanos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 22. Após cumprir a tarefa de ministrar a palavra do Senhor ali, Paulo retorna para a região do Mar Egeu, mais precisamente para a Macedônia, Creta e também para a Grécia, aonde vai manter o seu ministério de pregação, só que agora vai incumbir Timóteo como seu representante apostólico na cidade de Éfeso e fazer a mesma coisa com Tito, só que agora na cidade de Creta. Paulo, mais uma vez, será preso e nesta prisão ele vai escrever a sua segunda epístola a Timóteo. Os estudiosos da Bíblia, os leitores, os obreiros sabem muito bem que 2 Timóteo é a última carta de Paulo escrita. Ele vai escrever a Timóteo, seu jovem cooperador, entendendo que está vivendo um tempo de perseguição, pois Nero quer barrar o crescimento da fé cristã em Roma, perseguindo os servos do Senhor e Paulo tornando-se mais uma vez um de seus prisioneiros. Só que agora Paulo é um prisioneiro comum, não desfruta de nenhum tipo de privilégio, não pode receber visitas, não pode pregar livremente o evangelho, como aconteceu em sua primeira prisão. Paulo percebe que a sua vida está chegando ao fim, seu ministério está se encerrando, e agora vai escrever a este jovem cooperador e obreiro, entendendo que Timóteo, sendo jovem, tinha algumas dificuldades. E após a sua partida, Paulo entende que muitos falsos mestres, falsos líderes, tentariam entrar para destruir com seus ensinos a igreja, que havia sido edificada através de muito trabalho e da pregação da palavra. Entendendo isso, Paulo vai trazer uma série de orientações a este jovem obreiro. Paulo, no capítulo de número 1, ensina que Timóteo deve manter a sua posição. No capítulo de número 2, ele deve confiar aquilo que ele aprendeu a homens que sejam maduros para também passar adiante aquilo que aprenderam. No capítulo de número 3, as orientações de Paulo é que Timóteo mantenha-se fiel àquilo que aprendeu nas Sagradas Escrituras, apresentando também o contexto dos últimos dias, onde muitas dificuldades seriam apresentadas. Dificuldades estas do público que não teria a sua vida voltada a escutar a verdade, mas amontoariam para si doutores, segundo a sua própria concupiscência e segundo também os seus próprios desejos. São pessoas que vão indo aos milhões atrás daqueles que podem transmitir uma palavra segundo o seu próprio querer. Não palavras que venham do trono de Deus, mas palavras que brotem do próprio coração do homem. Palavras que venham orientá-los não a fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus, mas sim aquilo que pode promover algum tipo de satisfação terrena. E por conta disso, o versículo escolhido é uma advertência também. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeu, sabendo de quem o aprendeu. Timóteo tem o privilégio de ter Paulo como seu mentor. Timóteo teve o privilégio de ver como foi o crescimento e a expansão da igreja através da pregação genuína da palavra. E Paulo está dando para Timóteo uma senha que permanece viva em nossos dias.
Não precisamos de inovação para promover crescimento. O crescimento permanece sendo feito através da fidelidade à palavra de Deus, às suas verdades e às sagradas escrituras. Nós vivemos em um tempo muito perigoso, onde as inovações querem adentrar a igreja, levando-a a pensar que se não houver inovações, não haverá crescimento. E por conta disso eu fiz a leitura do segundo texto aqui e preciso da sua atenção. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, todos os reis vinham a assumir o trono de forma hereditária. Morria-se o pai, sobe-se o filho em seu lugar. Morria-se o pai, o filho assume o trono em seu lugar. Então percebemos que antes de Ezequias, este rei tão conhecido principalmente pelos acontecimentos que são narrados no capítulo 20, antes do surgimento dele como rei de Judá, um primeiro rei subiu ao trono, sendo este, obviamente, o seu pai, que tem por nome de Acaz. Acaz tem uma história que é contada inicialmente de uma forma que nenhum de nós gostaria de ter a história contada na Bíblia. E fez Acaz o que era mal aos olhos do Senhor. E fez Acaz o que era mal aos olhos do Senhor. Existe um agravante nessa frase. Não é fazer o que é mal aos olhos de um líder, de um pastor, de uma liderança terrena estabelecida, de um sacerdote ou de um ministro colocado por pessoas em um cargo de segurança e um cargo de liderança e de eminência na sociedade. O que acontece é que ele está fazendo o que é mal aos olhos do próprio Deus. E a visão de Deus não é limitada, passageira, não é uma visão extremamente superficial como a nossa. Nós fazemos os nossos julgamentos premeditados em qualquer região, em qualquer área, em qualquer situação. Entramos na empresa e lá está a nossa visão limitada dizendo, aquele vai me ajudar, aquele não me ajuda. Entramos na escola e a visão limitada permanece do mesmo jeito. Infelizmente, alguns se valem desta visão extremamente superficial para julgar até mesmo dentro da igreja. Aquele irmão vai me estender a mão, aquele não vai me estender a mão, mas com o passar do tempo, percebemos que a nossa visão é tão limitada que a gente se frustra nas expectativas que ela gerou. Pois no final de um culto como esse, ao término de um trabalho como esse, um irmão que nós achávamos que não nos ajudaria, é exatamente ele que bate em nossas costas e diz, não sei porquê, mas Deus me despertou para orar pela tua vida e nós estamos juntos nessa caminhada. Isso acontece porque a nossa visão é extremamente limitada, mas Deus não corre esse risco. Todos aqui se lembram do episódio que acontece na casa de Jessé o belemita, aonde Deus envia o profeta Samuel àquele local com a incumbência de ungir o novo rei de Israel. Quando Samuel vê o primeiro filho, ele diz, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ele tem jeito de rei, postura de rei, fala como rei, e quando toma a atitude de ungir o primeiro filho, o Senhor brada dizendo uma coisa linda que nos leva a glorificar. Samuel, não te atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Se a minha visão é limitada, como é a visão do Senhor? Eu contemplo o coração. E isso nos leva a glorificar, entendendo que para nos escolher para fazer parte de um povo seleto, abençoado como o seu povo, o rebanho de Cristo, a igreja do Senhor, ele não foi na sua conta saber se estava no vermelho ou no azul. Ele não foi procurar saber se tu mora de aluguel ou tem casa própria. Ele não procurou saber se você anda de ônibus, tem bicicleta, tem carro próprio. Mas o céu olhou para o teu coração que dependente dizia, eu quero mais de ti. E o céu te respondeu, eu tenho mais para te oferecer. Então, entendendo que se Deus falou que tem algo errado, tem algo errado. Por conta disso, a história de Acaz começa a revelar os seus problemas e os seus pecados. Dentre eles, 4 vão se destacar. O primeiro erro que este rei comete é não andar nos caminhos do Senhor. É não andar segundo aquilo que Deus preparou para que ele viesse a caminhar. Deus prepara um caminho, mas o adversário também prepara outro, e devemos levar em consideração que só existe um caminho do Senhor. Deus não preparou atalho, ele preparou um caminho. O caminho do Senhor é um caminho perfeito. Salmo de número 1, verso de número 6, diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O nome Acaz significa possuidor, e esse homem pensou que
possuía um caminho mais excelente do que o Senhor, andando longe de Deus, se valendo de que apenas a sua vida dependesse daquilo que ele pensa, deseja, daquilo que ele vive. Este homem abre mão da presença do Senhor, e todas as vezes que eu não estou no caminho do Senhor, os meus pés vão palmilhar algumas situações ou posições mais profundas de estados pecaminosos. E o que acontece? O segundo erro. Existia uma prática ritualística naquele tempo de oferecer os filhos em sacrifício a divindades malignas. E exatamente é isso que Acaz faz. Ele oferece o seu filho a uma divindade chamada Moloque. Moloque era representado por uma figura com cabeça de touro, corpo de homem, ajoelhado, mãos espalmadas e uma fornalha na altura do ventre, aonde se lançava lenha para acender. E a criança era literalmente assada neste sacrifício satânico. Com isso, esse homem, além de não andar nos caminhos do Senhor, está se constituindo um grande inimigo de Deus, intentando contra a inocência das crianças. Chegou o tempo em que ele deveria rever os seus conceitos, pois Deus permitiu com que os adversários de Judá se levantassem, viessem contra Acaz. É o tempo em que Deus dá a oportunidade de arrependimento. E o arrependimento é dado como oportunidade para todas as pessoas. A diferença é, existem aqueles que abraçam a oportunidade que Deus dá, e existem aqueles que pensam que podem fletar com o pecado até quando quiserem e sempre terão a oportunidade de Deus. Mas a Bíblia nos mostra sim que Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Deus também é um fogo consumidor e o juiz da nossa alma. Então chegará um tempo que as oportunidades não serão mais oferecidas. Chegará um tempo em que as pessoas não terão mais a oportunidade. Quem sabe pessoas estão vivendo hoje como terão uma próxima oportunidade no culto à noite ou no próximo culto, mas pode ser que hoje seja a última oportunidade de alguém na região. E as pessoas não entendem isso. Deus dá oportunidade para Acaz se arrepender no tempo em que seus adversários se levantam, mas ao invés de se arrepender, o que ele faz? Ele pedirá ajuda para o adversário. Ele vai até um homem chamado Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser é o rei da Síria, que está se desenvolvendo como uma nação dominante. Tiglat-Pileser é uma das figuras do diabo no Antigo Testamento. E por que tu diz isso, Tiago? Porque ele aparentemente ajuda, mas ele pede um preço muito alto. Tiago, o diabo ajuda aparentemente, mas ele vai pedir também um preço muito alto. E o preço que o adversário pede é semelhante ao preço que é pedido por Tiglat-Pileser. Ele diz: eu te ajudarei, Acaz, contra os seus adversários, mas eu quero ouro e quero prata. Prata na Bíblia é uma das tipificações de justiça, e ouro na Bíblia é tipificação de santidade. O que o adversário pede como pagamento para a sua ajuda é: eu até te ajudo, mas na vida de vocês não pode ter justiça e não pode ter santidade. Não pode ter santidade, não pode ter justiça. Com isso, ele está tirando duas coisas importantíssimas para os servos de Deus. Primeiro, justiça é aquilo que dá peso na oração, pois a Bíblia não diz que a oração de um pregador, a Bíblia não diz que a oração de um obreiro, a Bíblia não diz que a oração de um presidente, a oração não é validada pelo cargo que eu tenho. A Bíblia não diz que a oração de um cantor, a Bíblia não diz que a oração de um famoso, de uma estrela do mundo gospel, mas a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando falamos a respeito de santidade, entendemos que é o carimbo no passaporte de quem vai para o céu. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele pede isso e vai ajudar a Acaz. Acaz, neste momento, vai então cometer o seu quarto pecado, o seu quarto erro, que julgo eu um dos mais terríveis. Ele desce à capital da Síria, Damasco, para promover ali uma festa em homenagem a esta vitória. E quando vê o altar dos deuses de Damasco, ele diz: já que foram estes deuses que me deram vitória, eu vou fazer aqui o rascunho desse altar, enviá-lo para Jerusalém, para que possa ser feito ali também
todos os sacrifícios neste altar. O problema de Acais é que em Jerusalém já tem alguém sendo chamado de Deus. Em Jerusalém já tem alguém que recebe adoração. Em Jerusalém já tem o Senhor. Em Jerusalém já tem o Deus dos deuses. Em Jerusalém já tem o Todo-Poderoso. E o que ele tem que fazer? Uma inovação. Ele tira o altar de Deus e estabelece o seu altar dizendo: todo sacrifício será feito a partir de agora nesse altar. Toda adoração será feita neste altar. Ele destitui o altar do Senhor e estabelece o seu. É o desejo do homem em tomar a primazia daquilo que ele não tem controle, não pode receber. Nós aqui temos apenas a função de entregarmos ao Senhor o culto, mas ninguém aqui tem a autorização de receber adoração. A adoração é só para Ele, a glória é só para Ele, o louvor é só para Ele, enaltecer é só a Ele, aleluia. Tudo que é ruim um dia morre, tudo que é ruim um dia se encontra com o seu fim, e Acaz morre. Quem assume o trono agora é o seu filho Ezequias. Lembra que eu disse que é de forma hereditária, morre o pai, o filho sobe ao trono. Mas partindo de um pensamento comum, quando Ezequias ainda é criança, ele poderia ter em seu pai, como normalmente todas as crianças têm, a figura de influência para a sua vida. A figura de influência do filho, inicialmente são os pais. Então ele anda como o pai anda, ele age como o pai age, ele fala como o pai fala, ele vai tomar as mesmas atitudes segundo aquilo que ele está aprendendo em sua figura de influência. A figura de influência de Ezequias aqui é extremamente corrompida e corrupta, mas ele vai lançar visão mais profunda, não tendo seu pai como influência de sua vida, mas os reis que antecederam, que estavam munidos de uma certeza estabelecidas através de Moisés. Todo rei deve tomar algumas preocupações em seu reinado. A primeira preocupação é que este rei não poderia multiplicar cavalo. E por que não pode multiplicar cavalo, Tiago? Porque a multiplicação de cavalos levaria o povo a voltar para o Egito, onde se produziam as melhores espécies. E Deus não queria que o povo voltasse para lá. Deus não queria que o rei retornasse com o povo para o Egito, trazendo para nós uma aplicação bem simples. A partir do momento que Deus te tira do Egito, do mundo, Deus não quer que você fique recorrendo ao mundo para conseguir qualquer coisa. Quem saiu do mundo não precisa voltar para o mundo para mais nada. Quem saiu do mundo não precisa recorrer ao mundo para mais nada. Aleluia. A segunda coisa, o rei não poderia multiplicar cavalos, porque isso poderia trazer uma altivez ao seu coração em pensar: o meu exército é poderoso porque eu tenho carros e cavalos. O meu exército é poderoso porque eu tenho homens montados em cavalos que me trazem essa tranquilidade na batalha, pois nem todo exército possui. E o rei poderia engrandecer o seu coração pensando: a vitória na batalha só existe porque eu tenho poder bélico para vencer, que é me atribuído através dos carros e cavalos que eu tenho. É por isso que o salmista declara: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Ezequias lança visão a isso, pois o rei não poderia multiplicar cavalos, não poderia multiplicar ouro e prata, não poderia multiplicar mulheres, pois iriam perverter, como aconteceu com o próprio Salomão. Mas o rei deveria ter uma cópia da lei, para que pudesse ler a palavra do Senhor e alcançar temor. Perceba aqui que todo leitor assíduo da palavra tem acesso à lei de Deus, e conhecer a lei é o que me leva a ter temor. Se você não conhece lei de trânsito, você vai desobedecê-las e descumpri-las. Mas se você conhece as leis que regem o trânsito e também toda a nação, você vai se precaver para não cometer algum ato ilícito, para não sofrer as penalidades dele. Quem lê a Bíblia percebe: céu é céu, mas também existe inferno. Deus é bom, mas Deus também é juiz. Deus é bondoso, mas Deus também é santo em sua essência. Então eu tenho que cumprir aquilo que está como requisito na Bíblia,
para também ser alcançado pelas bênçãos e promessas que a Bíblia Sagrada me trazem como confiança na leitura. Então este homem não tem o seu pai como figura de influência, mas ele lança a vista a algo mais profundo e maior, a própria palavra de Deus. Agora pense comigo. Se ele é filho de Acais e todo mundo está vivendo em um cenário de apostasia, é normal as pessoas pensarem, já que é filho de Acais, vai continuar-se do mesmo jeito o cenário. Já que é filho de Acais, não vai mudar nada. Afinal de contas, filho de peixinho, peixinho é. O fruto nunca cai muito longe da árvore, então ele vai ser a mesma coisa do pai e vai continuar do mesmo jeito o cenário que nós estamos vivendo. Mas no primeiro pronunciamento que este moço tem, o que ele nos mostra é que ele não vai abrir mão da fidelidade. Ele olha para a casa do Senhor e o templo está fechado. E no primeiro pronunciamento dele, ele declara: abram as portas da casa de Deus. Aleluia. Devemos nos manter naquilo que aprendemos, irmãos. Abrir as portas da casa de Deus é uma referência a permitir que o contato possa existir novamente. Se a casa está fechada, não existia a forma ritualística de culto, e se não existia o culto, não existia celebração. Se não tem celebração, não existe adoração, e se a adoração não existe, o povo está longe de Deus. Mas quando a porta está aberta, eles estão dizendo: até hoje a porta esteve fechada, mas se a casa não quis Deus em seu coração, eu não aceito uma coroa na cabeça se Deus não estiver presente em minha vida também. Abram as portas da casa de Deus, aleluia. Precisamos nos manter naquilo que aprendemos. Não existe servo de Deus sem a presença de seu Senhor. Um crente sem a presença de Deus é qualquer coisa menos servo dele, porque aquilo que é o carimbo do servo de Deus é ter a certeza: eu sou contigo por onde quer que tu andares, aleluia. A presença de Deus ali está. Só que entenda uma coisa: toda a reforma que precisa ser feita apresenta também os seus desafios. Quando se abriu a porta do templo, que estava fechada durante o período do reinado de Acás, percebeu-se, há muito tempo, a porta estava fechada. Há muito tempo não se oferecia nenhum tipo de culto aqui. Então é normal se juntar sujeira ali. Eles vão se propor a limpar aquele local, colocando para fora a sujeira, para que aquele que é limpo, puro, possa entrar para fazer a habitação. Ele joga para fora a sujeira, nos ensinando que Deus não age de forma a dividir o espaço com a sujeira. Nós devemos entender uma coisa que sempre foi pregada e vai continuar sendo pregada: Deus não dividirá o lugar em sua vida com a sujeira. Não adianta querer a presença e querer flertar com aquilo que é do mundo. Você precisa optar: ou eu quero as delícias da terra, ou eu vou viver aquilo que me levará para a eternidade, sabendo que Deus é melhor do que tudo que o mundo pode me oferecer. Ou eu tenho a presença, ou eu tenho o que é terreno. Mas nesta manhã eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que entendem que a casa, a riqueza, os carros, a fama, aquilo que o mundo pode oferecer é apenas transitório e passageiro. Somente a presença consegue ser duradoura. A presença que está em minha vida não vai embora com o final de semana. A presença que está em minha vida permanece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ela permanece em minha vida. Eles limpam a casa. Depois que a casa está limpa, percebe-se que precisa se reestabelecer um ambiente. Eles precisam preparar novamente a mesa dos pães, que fala a respeito da palavra de Deus. Precisamos ficar naquilo que aprendemos. E o que aprendemos, Tiago? A palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Isso é uma forma didática, pode ser que você não goste. Mas se você pode e não for ferir tua liberdade, que na igreja ninguém é obrigado a fazer nada, diga para quem está próximo de você: a palavra é suficiente. Aleluia. Creia na palavra, estude a palavra, pregue a palavra, cante a palavra. A palavra é suficiente. Aleluia. Por que ela é suficiente? Se você trouxe a Bíblia, levante a sua Bíblia para cima.
Aleluia. Sabe o que é que você tem na mão? É a única arma de ataque da igreja contra as forças do mal. Deus não deu para nós redes sociais para atacarmos. Deus não deu para nós nenhum tipo de artifício tecnológico para atacarmos. Mas quando Paulo está descrevendo as armaduras espirituais, ele diz: tem capacete da salvação para você, tem couraça da justiça para você, os pés estão calçados com a preparação do evangelho da paz, tem o escudo da fé para se defender. Mas até aqui é só armadura de defesa. Então quer dizer que a igreja só vai se defendendo e o inferno vai atacando, as forças do mal vão atacando? Não, ele entregou uma arma também de ataque para a igreja. Vocês têm a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É motivo de dar glória, eu te dou. Essa palavra vai aonde a palavra do advogado não entra, vai aonde a palavra do juiz não tem poder, chega aonde a palavra do médico não pode chegar. Aonde ela vai? O escritor aos Hebreus declara: ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada afiada de dois gumes, penetra até juntas e medula, divisão da alma e do espírito, e até no teu pensamento essa palavra tem poder de entrar. Que é motivo de alegria, eu te dou. Quem está munido dessa palavra também recebe resposta de oração. Não são palavras minhas, foi Jesus quem declarou: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser em meu nome, vos será feito. Aleluia. Palavra, aleluia. Deus fiel. Restabelece-se a mesa dos pães, mas agora existe um castiçal, menorá, uma lâmpada que precisa ser acesa. E o que é essa lâmpada? Lembra lá de Apocalipse, capítulo de número 1, onde João está tendo uma visão, ele vê 7 castiçais de ouro e Cristo glorificado no meio dos 7 castiçais. Isso é um representativo da igreja, era feito de ouro puro para representar o valor da igreja. O mundo pode desprezar, mas tem um Deus grandão no céu que diz: a minha igreja tem valor. Aleluia. Nesta lâmpada, castiçal ou menorá, como você bem queira, tinha 3 obras. Tinha que ser feito brotos, tinha que ser feito frutos e tinha que ser feito flores. E por quê, Tiago? Isso aqui é o representativo de Deus na Santíssima Trindade. Quando fala de broto, fala do início de toda planta, fala do início de toda flor. Então fala do início. Deus é aquele que está no início e no final. Quando fala a respeito de flores, apresenta Cristo, a rosa de Saron, aquele que tem um bom cheiro. Mas quando se fala de frutos, apresenta o Espírito Santo, aquele que gera em nós o fruto que somente Ele pode gerar. Aleluia! Mas esta lâmpada era oca e intercalada. Não era individualizada, irmão. Como assim, Tiago? Descia-se o azeite no braço central. São 7 braços na lâmpada, um central, 3 para a esquerda, 3 para a direita. Não era um azeite exclusivo para cada um dos braços, era oca por dentro, intercalada. Todos estes braços tinham acesso um ao outro. Então, quando se derramava azeite no braço central, o azeite ia percorrendo até encher todos os braços da lâmpada. Por que é oca? Para nos ensinar. Nós temos um espaço que não é preenchido por outra coisa, senão pela presença do Espírito de Deus. Segundo, não tem 2 espíritos agindo em nosso meio, irmão. O mesmo espírito que está no pastor Adeildo está no irmão que está na recepção. O mesmo espírito que está nele está também sobre os jovens visitantes. O espírito que está sobre os jovens visitantes também está nos aniversariantes. O espírito dos jovens aniversariantes também está aqui com os obreiros do altar. É o mesmo espírito que opera tudo em todos. Mas poderia acontecer o fato de um dos braços parar de receber azeite. E como é, Tiago, que sabia-se que não estava passando azeite? Simples, era olhar para os braços e perceber qual é o pavio que apagou. Se o pavio apagou, é representativo, não está passando azeite o suficiente para manter o pavio aceso. Havia uma obstrução que poderia ser gerada pela fuligem gerada ali dentro dele. Então o que acontecia? Lá vinha o sumo sacerdote e começava a limpar toda a obstrução que existia dentro dessa lâmpada. Mas Tiago, hoje em dia tem alguém que pode limpar? É claro que tem. Jesus, o sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Jesus é aquele que tira toda a obstrução para que o azeite possa passar novamente.
Jesus é aquele que tira tudo aquilo que impede você de sentir de novo. Se você pode, feche os teus olhos aí, isso aqui não é profecia de maldição. Jesus é aquele que tira pessoas de perto, se esta pessoa é obstrução na tua vida. Jesus é aquele que remove você de locais, se existem obstruções em sua vida, mas o azeite vai voltar a passar e novamente veremos fogo em nossos dias, veremos fogo nos adolescentes, nos jovens, na igreja do Senhor. É Ele quem trata com a lâmpada, aleluia. É Ele quem tira a obstrução, e assim de olhos fechados como você está, você pode dizer: Jesus, se na minha vida existe alguma obstrução, tira com mão forte, porque eu prefiro perder algumas coisas na terra do que perder a presença que me enche. Aleluia! Oh Deus, sei que não sou exclusivo, tem mais gente sentindo a presença dele nessa manhã aqui. Então ficamos naquilo que aprendemos. Precisamos da presença de Deus, temos que valorizar a palavra, temos que entender que o Espírito Santo é insubstituível em nossa vida. Ficamos naquilo que aprendemos. E o que aprendemos, Tiago? Que a forma de comunicação com Deus é através da oração. Eles precisam reestabelecer o altar de incenso. Incenso é uma especiaria aromática que é oferecida apenas para Deus. Não poderia ser replicado para ser feito em casa, como hoje. Existem algumas pessoas que compram aqueles incensos em palitos, queimam para colocar dentro de casa. Alguns acreditam que tem um poder espiritual, mas é apenas superstição. Não poderia ser replicado o incenso oferecido para Deus para ser queimado na casa do povo. Não poderia ser replicado para ser feito dentro das casas. Era apenas para Deus. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, capítulo de número 5, diz assim: ele tomando o livro em suas mãos, os 4 seres viventes, os 24 anciões, se dobraram diante dele, tendo todos eles harpas de ouro e salvas cheias de incenso. E o que é incenso? Aí João explica na revelação, que são a oração dos santos. Então, depois que se valoriza a palavra, valoriza a presença, entende-se que o Espírito é insubstituível, como aquele que enche a lâmpada, entende-se também. Só tem uma forma de comunicação com Deus, é através da oração. Aleluia! Quem ora sempre alcançou vitória, irmão. Quem ora sempre alcançou as vitórias necessárias. Eu me lembro de Josafá, que quando vem uma multidão contra ele, ele tem mais de 1 milhão de soldados, mas ele não se valeu no poder bélico que ele tinha em mão. E o que ele vai fazer? Eu vou orar. E a oração de Josafá é: Senhor, nós estamos aqui enfrentando um adversário que só não enfrentamos antes porque o Senhor não quis. Foi o Senhor que não nos deixou enfrentar esse adversário, mas se levanta e nos socorre, Senhor, nessa hora. Deus envia um profeta, e Deus gostou tanto da oração, porque quem ora se mostra dependente de Deus. Quem acha que não precisa de Deus para nada vai tomando as suas próprias decisões, mas quem é dependente de Deus diz: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu preciso da orientação de Deus, eu preciso pedir para Deus por qual caminho eu tenho que entrar. Deus gostou tanto que disse: Josafá, nessa peleja não precisa guerrear, eu pelejarei por vocês, e vocês abram os olhos e vejam o grande livramento que eu vou fazer. Aleluia! Ore. Quem ora alcança vitória mesmo nas impossibilidades apresentadas pela terra. É Ana que entende: eu sou estéril e não tem como, mas ela está em oração pedindo um filho ao Senhor. E o Deus do sobrenatural abriu a madre daquela mulher. É Maria que está aos pés de Jesus quando seu irmão Lázaro morre, orando, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quem ora vê o sobrenatural acontecer. Onde puseram? Tirai a pedra, Lázaro, vem para fora. É Jairo que está aos pés de Jesus intercedendo, clamando, dizendo: vem para minha casa, Senhor. Mas alguém diz: Jairo, não perturbe o mestre, agora é impossível, já morreu a menina. Mas o Senhor do impossível disse: bora, Jairo, porque aquele que tem poder de curar também tem poder de ressuscitar mortos. E a filha dele é levantada. É Daniel orando 3 vezes ao dia. Mas Tiago, Daniel orou 3 vezes ao dia. Por conta dessa oração, ele foi para a cova dos leões.
A certeza de quem ora é essa: se a minha oração me mandar para a cova, a certeza do meu coração me traz firmeza em minha caminhada. O Senhor, que é alvo da minha oração, é aquele que manda o seu anjo para fechar a boca dos leões e me dar vitória até nesse momento. Aleluia! Ore. É Paulo que está orando próximo da meia-noite, depois de ter apanhado por fazer a vontade de Deus. Mas mesmo nessa situação, o que acontece é, próximo da meia-noite, está lá Paulo orando, cantando ao Senhor. E o que acontece? Em resposta dessa oração, a Bíblia diz que tremeu-se o lugar. As prisões foram abertas, e quem prendeu Paulo para ele não continuar fazendo a obra, percebeu que quem tem contato com o Senhor, até dentro da prisão, é utilizado como ferramenta por ele. Aleluia! A última das reformas feitas dentro desse templo é que eles reestabeleceram um altar de holocausto, que fala sobre o sacrifício feito em prol do perdão do povo. Então, o que eles estão dizendo, recapitulando, devemos ficar naquilo que aprendemos. Aprendemos que a presença de Deus é suficiente. Aprendemos que devemos valorizar a palavra. Aprendemos que a presença do Espírito é insubstituível em nossa vida. Aprendemos que o contato com Deus se traz através da oração. E aprendemos que devemos valorizar a cada momento o sacrifício da cruz do Calvário. Foi aquilo que nos trouxe perdão. Foi aquilo que nos trouxe salvação. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Que cordeiro maravilhoso. Os sacrifícios no Antigo Testamento precisavam ser repetidas vezes, sendo feitos para que pudessem continuar em validade. Mas Jesus vem uma vez só. Aleluia. Ele não precisa morrer hoje, amanhã, depois, semana que vem, ele morreu uma vez só. Mas com sua morte, ele salva hoje, salva amanhã, salva mês que vem, o ano que vem, a década que vem, o próximo século, o milênio que vem. O seu sacrifício é válido, aleluia. É aquilo que nos traz tranquilidade, é o sangue de Jesus. Imagina o adversário te acusando. E ele é o acusador. Montemos aqui agora um cenário de julgamento. Você está no banco dos réus. O diabo é o promotor de acusação, Deus é o juiz, e o diabo está apresentando todos os atos pecaminosos e diz, mata. E Deus tem que executar, porque o salário do pecado é não tem como, tem que executar. Só que antes de bater o martelo e dar a sentença, Deus diz, ele tem direito a um advogado. Advogado da igreja se apresenta. Aleluia. Lá vem ele. E ele não vem de terno, gravata, sapato brilhante, isso é para nós, irmão, ele vem muito mais bonito. João diz, ele está vestido até os pés com uma veste branca. Sobre o seu peito há um cinturão de ouro. Cabelos e cabeça são brancos como a lã branca. O seu semblante é como o sol ao meio-dia. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, falando sobre o poder da sua palavra. Os olhos são como chama de fogo. Na sua destra tem 7 estrelas. E alguém pode até perguntar, se o advogado é tão bom, qual é o currículo dele? E alguém vai responder, o advogado é tão bom, e eu não estou conseguindo contar quantas vitórias ele tem, mas uma coisa eu contei, é o único advogado do universo que só entra para ganhar e nunca perdeu uma causa. Aleluia! Jesus! Qual é o argumento para tirar a vida dele da morte agora? Qual é o argumento para tirar a vida dele da sentença? O mesmo de sempre. Qual? Sangue. Hein? Sangue. Mas ele errou, sangue. Mas ele sangue. Mas ele falhou, sangue. Aleluia. O martelo bate e a certeza é, contra o sangue não há argumento. Aleluia. É por isso que nos alegra quando lemos a expressão, aleluia, escrita por João, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ficamos naquilo que aprendemos. Então ficamos com aquilo que aprendemos, a presença de Deus, a palavra de Deus, a presença do Espírito, a oração e valorizar-se a presença do Senhor através de seu sacrifício na cruz do Calvário. Só que todas as vezes que você se propor a ser um referencial em meio a uma geração, vai se haver levantes. Aqui eu já estou encerrando. Quem se levanta é Senaqueribe, e Senaqueribe está com uma proposta.
Vamos fazer assim, Ezequias, eu estou vendo as revoluções que você está fazendo. Eu não sei em quem você confia, quem sabe você está confiando no Egito, mas eu já venci o Egito. Então não precisa se apoiar nele, porque eu destruirei. E quem se apoiar no Egito vai ter as mãos vazadas como alguém se apoia em uma cana trilhada. Eu não sei em quem você está se apoiando, Ezequias, mas é melhor parar agora. Só que Ezequias não está se apoiando em um braço de carne. Ezequias está se apoiando no Deus Todo-Poderoso. Então Senaqueribe faz o quê? Ele escreve uma carta e manda em direção a Ezequias, dizendo: ora, eu sou Senaqueribe, já destruí muitos deuses e queimei os deuses das nações no fogo, e farei a mesma coisa com o seu Deus. O que Ezequias faz é uma lição. Ele vai para o templo, um local de oração, e apresenta ao Senhor essa carta, dizendo: Deus, abre os teus olhos e olha, inclina os teus ouvidos e ouve. Senaqueribe está vindo, e ele disse que já matou muitos deuses, já destruiu muitos e já queimou muitos deuses no fogo, visto que não eram deuses, mas obras de mãos de homens, de pedra, madeira. Mas, Senhor, eu te peço nesta hora, aleluia, se levanta para que ele possa entender que só o Senhor é Deus. Isaías é tomado pelo Senhor e vem com uma palavra em sua boca. E a palavra é aquela que todos nós gostaríamos de ouvir. Assim diz o Senhor: eu ouvi as tuas orações. Perceba que Deus vai galardoar com a sua presença e companhia aqueles que valorizam o aleluia, dizendo: mesmo que você esteja em situações adversas, fique tranquilo, ao olhar para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, não encontrar amigos, eu serei o amigo no momento das suas pelejas. O que Deus diz para Ezequias é: eu me coloco como escudo na tua frente, e entre vocês, fique tranquilo, não vai entrar flecha, não entra lança, não entra tranqueira do adversário. Eu sou o teu escudo, Ezequias. Porque eles não se levantaram contra vocês, mas contra mim. E eu coloco o meu anzol no nariz do teu adversário, e coloco o meu freio na boca dele. E alguém precisa ouvir isso aqui nessa manhã. Pelo caminho que você viu o adversário chegando contra você, pelo fato de você ter se proposto a fazer o que é bom aos olhos do Senhor, Deus está dizendo para você: eu estou puxando o teu adversário de volta hoje. Eu estou puxando o teu inimigo de volta. Você olhou com uma visão dizendo: Senhor, eu não vou conseguir, mas Deus diz: sou eu que estou puxando de volta, e estou estabelecendo força em sua vida nesta manhã. Aleluia. Quantos podem adorar a Ele? Adore-o. Se coloque de pé onde tu estás aí. Oh, fiel é o Senhor. O momento mais doloroso da vida deste moço foi quando ele estava enfermo, e a Bíblia não diz qual é a enfermidade, mas em enfermidade ele recebe a visita de Isaías. Agora, partindo de um pensamento simples: se alguém já foi utilizado por Deus para falar mensagens divinas para você, e essas mensagens aconteceram, quando você recebe ele em um tempo de adversidade, a sua mente vai gerar o pensamento: mais uma vez Deus vai trazer vitória para mim. Só que o que acontece agora é o oposto. Isaías entra no quarto e diz: rei, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ninguém gostaria de ouvir isso. Só que Ezequias é uma espécie de professor. Ele nos ensina uma coisa: não devemos questionar com profetas, mas falar com o Deus do profeta. Isaías sai e ele vai orar, virando o rosto para a parede, orando e chorando, dizendo: Deus, ser servido de te lembrar de que andei na tua presença com o coração reto. Senhor, se lembra que eu abri as portas da casa do Senhor.
Senhor, se lembra que eu coloquei os pães na mesa. Senhor, se lembra que eu coloquei novamente a prioridade de ter as lâmpadas acesas. Senhor, se lembra que o altar de incenso mais uma vez funcionou. Senhor, se lembra que o altar de holocausto está em utilização. E Deus não sofre de amnésia. Deus disse, Isaías, volta lá, aleluia. E eu vou dizer que ele morre hoje, Senhor? Não. Volta lá e diz para ele que ele não morre mais. E diz para ele que eu ouvi a oração dele. E eu vi as lágrimas dele. E em lugar de morte, diga para ele que eu estou acrescentando vida a ele. Aleluia! E agora é dado a você, Ezequias, o privilégio de escolher como sinal da sua cura. Você quer que o relógio adiante ou você quer que o relógio retroceda? Ezequias vai pensar, de qualquer forma a hora avança, mas só Deus consegue fazer o relógio retroceder. Eu quero que retroceda 10 graus o relógio. E isso tem uma aplicação muito interessante. Só Deus te consegue fazer viver o mesmo tempo 2 vezes. Aleluia. Tu se lembra do tempo de renovo do início da sua caminhada? Mas o tempo foi passando e parece que as coisas foram se normalizando em sua vida. E você se acostumou com o sobrenatural, a ponto de pensar, é só mais um culto, é só mais um congresso, é só mais uma consagração, é só mais uma santa ceia. Mas aqui está a proposta. Deus pode trazer renovo e te fazer viver 2 vezes o mesmo momento. Aleluia! Você pode orar com esta pessoa que está do teu lado, se não fere a tua liberdade. Você pode se aproximar dele aí agora, dela aí agora, neste momento. Varão com varão, varoa com varoa. E orarmos juntos nesta hora. Nós falamos sobre oração aqui. E Atos 4:31 diz, e tendo eles terminado de orar, tremeu-se o lugar onde estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Oração é válida para a igreja de nossos dias, aleluia. Vamos orar juntos nesta manhã. Somos a geração nivelada por baixo, mas somos uma geração que entendemos, Deus não nos abandonou. O Espírito Santo continua em meio à igreja. Deus continua estabelecendo o seu propósito e os seus mistérios. Deus é quem levanta pregadores, obreiros, missionários para fazerem a sua obra. E nesta manhã há renovo do céu para a nossa vida. Aleluia, não espere eu ser voz guia na oração, mas já vá falando com Deus. Não ore agora por você, mas você vai interceder por essa pessoa que está ao teu lado. Diga, Senhor, aleluia, faz na vida dele agora. Nós permaneceremos naquilo que aprendemos. Nós aprendemos que a tua presença é poderosa. Nós aprendemos que devemos valorizar a palavra, valorizar o Espírito. Entendemos que a oração é a chave do contato contigo. Aprendemos do sacrifício de Cristo Jesus e ficaremos nisso. Não precisaremos de inovações. Ficaremos naquilo que aprendemos através de sua palavra. Mas queremos, ó Pai eterno, nesta manhã renovo do Senhor. Aleluia. Senhor, toca agora aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Toque-os agora, Pai. Traga renovo sobre eles. Aquele que há muito tempo não sente o sabor das línguas estranhas, seja renovado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se há desejo, ó Deus, batiza com teu Santo Espírito. Batiza com teu Santo Espírito nesta manhã. Se há desejo, cura, ó Pai, pois não existe enfermidade que possa se colocar de pé diante do teu poder. Passe em revista da planta dos pés ao alto da cabeça. Toda enfermidade caia por terra pelo poder do
nome de Jesus. Senhor, eu te peço nesta manhã, vem com renovo sobre estes adolescentes, sobre estes jovens, sobre estes obreiros que aqui estão, ó Pai. Aleluia! Vá falando com ele aí mais alguns momentos. Vai adorando a ele aonde você está aí por alguns momentos. Aleluia! 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 Se é para chorar, chora, Deus. Aleluia, se é para adorar, adore o mesmo, com a intensidade do seu ser. Aleluia! Que presença gloriosa está em nosso meio nesta manhã. Aleluia! E não é porque eu estou pregando, se eu não viesse, Deus ia falar do mesmo jeito. É porque Deus marcou esta manhã para falar conosco nesta casa de oração. Aleluia! Alabandalaço de cada labandará serga, labandalará serga, labandalaço de cada labandalavi de Deus serga, labandalá. Meu pastor, aleluia. Labandalá.